Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome não é Johnny, mas esse é o Johnny Cast, começando hoje uma série de episódios aqui no programa para conversar sobre Manuel Congo e Mariana Crioula. Conversar sobre a maior revolta de escravizados do estado do Rio de Janeiro no século XIX. E para conversar sobre isso, eu vou ter a ajuda aqui do professor Magno Fonseca Borges, ele que é professor, doutor em História pela Unirio, é pesquisador, bolsista do CNPq no Programa de Capacitação Institucional do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o Magno, e também meu amigo de longa data. O Magno vai me ajudar aqui a entrevistar o professor Marcelo Ferraro, ele é professor de História Contemporânea da Unirio, formado em Direito, História, Ciências Sociais, mestre e doutor em História pela USP, com pós-doutorado nas universidades de Brown e Harvard. E aí, desculpe a pronúncia do inglês estranho aqui, professor. Ele está concedendo essa entrevista para a gente, direto de uma das capitais mais bonitas do país, está lá em São Luís do Maranhão. A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, Magno, porque o pessoal que está em casa, a gente não sabe quando vai assistir, o pessoal que está em casa, o pessoal que está no colégio, o pessoal que vai aí acessar o YouTube, acompanhar a nossa conversa. Mas aqui eu posso dizer para você boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios do Johnny Cast. Boa noite, e a gente vai ter um papo muito legal com o professor Marcelo Ferraro hoje. Boa noite, João Henrique, meu amigo. E boa noite, Marcelo, também meu amigo. E bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que estiverem nos assistindo. Vou começar conversando com o professor Marcelo e fazendo uma pergunta para ele, para a gente contextualizar, né? Muito se fala de Manuel Congo, de Mariana Crioula nos dias de hoje, e ainda bem, demorou-se muito para que Vassouras e o Rio de Janeiro falassem sobre esses personagens da história, né? Houve um tempo que a história só se falava aí dos barões e dos senhores do café, mas enfim, que Brasil, professor, era aquele em que viveram Manuel Congo e Mariana Crioula? Boa noite. Boa noite, João Henrique. Boa noite, Magno. É um prazer estar aqui a convite de vocês para falar de um tema tão importante. E meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes em qualquer horário que estejam. Essa pergunta, João Henrique, é uma pergunta mais ampla do que parece, porque se estamos falando aí do ano de 1838 ou da década de 1830, nós estamos falando de um Brasil que ainda se formava enquanto Brasil, e a depender da região, a depender da população de que nós falamos, há vários Brasis. Em primeiro lugar, nós estamos falando de um império do Brasil, recém-independente de Portugal, que ainda montava toda a estrutura de um Estado constitucional, com cidadania à parte da população, mas um país moldado sobre as costas de pessoas africanas e seus descendentes escravizados. Desde as origens do Brasil enquanto império, não apenas a escravidão veio como um legado colonial, mas ela foi reforçada por uma série de escolhas econômicas e políticas dessa classe dominante, dessa elite política que nos governava. Portanto, muito cedo, a partir da formação desse Brasil enquanto território independente, diante de uma série de crises sociais, políticas, o avanço da cafeicultura pelo Vale do Paraíba e pela região de Vassouras se tornou um processo determinante. Num momento de muita instabilidade, foi a cafeicultura e o surgimento de uma classe de fazendeiros no Vale do Paraíba, com destaque para a vila de Pati do Alferes, depois para a vila de Vassouras, cidade de Vassouras. Essa experiência foi fundamental para se consolidar um certo projeto de país. Foi, em grande parte, a cafeicultura, as finanças da cafeicultura, os tributos advindos da cafeicultura, que financiou a montagem de um Estado imperial brasileiro. Portanto, é impossível separar a experiência da montagem do Brasil enquanto um Estado independente da experiência de uma economia cafeeira. Da mesma forma, é impossível falar de café sem falar do Vale do Paraíba, sem falar de Vassouras e principalmente sem falar de escravidão. Portanto, nesse Brasil recém-independente que ainda se formava, o Vale do Paraíba se tornará uma espécie de coração da economia brasileira e um coração fundado na escravidão. Portanto, nós estamos falando de um Império do Brasil, de um Vale do Paraíba, de uma cidade de Vassouras que vão se relacionar de forma umbilical na montagem do Estado e na montagem da sociedade brasileira. Portanto, se nós queremos investigar essa trajetória muito particular desses sujeitos excepcionais do seu tempo, Manuel Congo, Mariana Crioula,
Nós estamos falando de indivíduos cuja trajetória só é compreensível como parte desse tecido que costurou o Império do Brasil ao Vale do Paraíba e o Vale do Paraíba à África. Nós estamos falando aí de redes do tráfico transatlântico de africanos, que trouxe uma população enorme, que foi fundamental para o avanço da cafeicultura, e se há um sucesso econômico da cafeicultura, o seu custo é brutal, tanto na devastação ambiental da Mata Atlântica que cobria o Vale do Paraíba, quanto na devastação, na brutalidade contra os seres humanos, homens e mulheres africanos e seus descendentes que foram escravizados e sobre cujas costas se sustentou a formação de uma economia que vai se tornar a base desse império do Brasil. Professor, dá para dizer então que o Brasil que a gente conhece hoje começa a ser inventado naquele Vale do Paraíba, Fluminense? Dá para dizer que começa ali, o projeto de país começa ali naquele pedaço fundamentalmente para aquele pedaço de Brasil, aquele habitado por gente como Mariana Crioula e Manuel Congo. E o professor falou sobre os escravizados que vinham de África e seus descendentes. E o próprio nome dos dois já dá essa dica, né? Muita gente até não sabe, mas Manuel Congo e Mariana Crioula já dá uma dica aí sobre essas origens, não é isso? Perfeitamente. Quando nós pensamos assim, o Vale do Paraíba, é lógico que a formação do Brasil decorre da convergência de inúmeros processos que vêm desde a colonização portuguesa até todas as contribuições dos povos originários, mas também os indígenas, no caso, né? Mas também dos africanos que foram aqui escravizados anteriormente. Mas não há sombra de dúvida que no momento em que o Brasil se torna independente, não estava claro que projeto de Brasil e se é que um projeto unificado de Brasil vingaria. Durante a década de 30, nós estamos falando de uma série de revoltas populares que por muito pouco não fragmentaram o Brasil em vários pequenos territórios, do Nordeste ao Sul do país. Se a gente pensar movimentos como a Farroupilha, outros movimentos como a própria Balaiada aqui no Maranhão, a Sabinada na Bahia, ou seja, não havia um projeto de Brasil unificado vencedor nesse momento. O Vale do Paraíba vai se tornar fundamental porque dali virá tanto o capital da cafeicultura, pensando um capital econômico, quanto um capital político, pois os cafeicultores se tornarão os grandes patrocinadores do Partido Conservador, que vai ser a base de uma certa montagem do Brasil enquanto país. Então, se o Vale do Paraíba possui esse papel fundamental numa virada a partir da década de 30, que consolida um projeto de Brasil, um projeto elitista, um projeto de classe, um projeto escravista, um projeto racista, se esse é o projeto de Brasil que vingou no século XIX, não há dúvidas de que o Vale do Paraíba foi um dos eixos fundadores desse Brasil. Acontece que se nós estamos falando de um eixo fundador a partir da dominação e também da violência, é fundamental entender que estamos falando de um território de disputas, pois se os barões, em alguma medida, eles prevalecem na arquitetura de Vassouras, no nome das ruas até hoje, e prevaleceram em parte na história, isso não significa que eles não foram contestados no seu tempo. E aí vem o papel fundamental dos homens e mulheres africanos, seus descendentes, que aqui foram trabalhadores das grandes fazendas de café, mas foram também aqueles que muitas vezes resistiram aos seus escravizadores, foram aqueles que fugiram das fazendas, formaram quilombos nas matas, que estabeleceram laços comunitários entre si, que fizeram das senzalas, que eram espaços carcerários, também espaços de sociabilidade em que cultivaram as suas religiões de descendência africana, as suas religiões aí afro-brasileiras, né, porque elas são remoldadas no contexto do Vale do Paraíba, mas também estamos falando da formação de famílias, de comunidades. E aí é fundamental entender que indivíduos como Manuel Congo têm inclusive essa nomenclatura porque teriam partido de portos da região do Congo na África. Adianto para vocês, inclusive, que nessa região de Vassouras, assim como na maior parte do Vale do Paraíba, nós não estamos falando só de africanos em geral, mas de um predomínio de africanos que vieram desse eixo Congo-Angola, na África, e que compartilhavam, em parte, de uma mesma cosmologia, de línguas similares, ou seja, eles não vêm de um único povo, mas por ocuparem uma mesma macro-região, eles chegam ao Vale do Paraíba compartilhando alguns valores religiosos, alguns traços linguísticos que permitiram que eles reconstruíssem comunidades no Vale do Paraíba. E isso explica o porquê um indivíduo como Manuel Congo, um homem
que era um ferreiro e, portanto, carregava as tradições da África, aqueles que mexiam com fogo e com ferro na região do eixo Congo-Angola, eram considerados não só ferreiros no sentido pragmático, mas líderes religiosos e líderes militares. Não surpreende que um indivíduo que venha dessa região, chegando ao Vale do Paraíba, se consolide como uma figura de liderança em uma fazenda e, posteriormente, líder de uma grande revolta, de uma fuga em massa e que pretendia, acredita-se, se tornar líder de um quilombo. E aí a gente pensa o tamanho da ousadia. Se estamos falando do Vale do Paraíba como o coração da escravidão oitocentista, da escravidão brasileira do século XIX, o que Manuel Congo, seus aliados e Mariana Crioula tentaram instaurar foi nada menos do que um reino africano no coração da cafeicultura, no coração da escravidão. Professor, e essa a gente imagina sendo de uma importância econômica grande para o país que se formava, né? A gente fala 1838, se a proclamação da independência é 1822, quer dizer, a gente não tem 20 anos ainda de um país independente, né? E a gente imagina o que isso gerou, a revolta dos escravizados aqui no Vale do Paraíba, o que gerou isso de reação, não só dos cafeicultores da região, mas imagino do próprio Império Brasileiro, né? Esse é um tema muito interessante, porque quando nós falamos da revolta de Manuel Congo, não se trata de um fato isolado. A revolta de Manuel Congo, de Mariana Crioula, tem peculiaridades, particularidades que dizem muito respeito a esse Vale do Paraíba, a essa condição de quem eram os africanos escravizados na região. Mas apesar dessas particularidades, nós estamos ainda falando de um período conhecido pela historiografia como a Era das Revoluções. Quando nós pensamos a Era das Revoluções, que começa no final do século XVIII, vai até meados do século XIX, nós geralmente pensamos grandes revoluções como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, e também outros processos como as revoluções das décadas seguintes na Europa. O que se perde de vista na narrativa é que a Era das Revoluções Atlânticas foi também uma era de revoluções e rebeliões negras nas Américas. E o grande exemplo disso, na verdade o grande marco histórico, é a Revolução da Colônia Francesa de São Domingos, também conhecida como a Revolução do Haiti. A revolução liderada por escravizados que teve o maior sucesso na história das revoluções escravas. Revolução essa que não só culmina com a independência de uma colônia europeia nas Américas, São Domingos se torna o Haiti, mas revolução essa que é liderada por escravizados e leva à imediata abolição da escravidão, uma vez que se consolida esse processo. Se nós pensamos episódios, eventos como a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, outras revoluções das Américas, nenhuma delas foi tão radical, tão popular e tão ambiciosa quanto a Revolução do Haiti. A questão é que quando nós pensamos o Haiti como grande marco de uma revolução liderada por escravizados e que aboliu a escravidão, nós às vezes também isolamos esse episódio, pois foi excepcional, de outros que ocorreram no mesmo período. Acontece que, na mesma época em que ocorrem as revoluções que levam à independência do Haiti, há uma onda de revoluções e revoltas lideradas por escravizados e pessoas negras livres em todo o Caribe, Jamaica e Cuba, mas também na América do Sul, e isso inclui o Brasil. E aqui nós podemos pensar em alguns episódios fundamentais, desde a Conjuração Baiana, quando houve um movimento conspiratório envolvendo pessoas escravizadas, até episódios muito mais radicais, como a Revolta de Carrancas, em Minas Gerais, a Revolta dos Malês, na Bahia, a onda de revoltas de escravizados no Recôncavo Baiano desde 1807 até o grande evento, a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador, e a Revolta de Manuel Congo. Portanto, sem dúvida alguma, a Revolta de Manuel Congo, ela carrega um significado de esperança e liberdade para os escravizados e de profundo medo nos fazendeiros, nos senhores, nos políticos, numa certa elite escravocrata do Brasil no período. Não só por ter sido um episódio significativo em que centenas de pessoas escravizadas se rebelaram, mas pelo fato de ser mais uma rebelião de uma série. Só que há um agravante fundamental.
A onda de revoltas que ocorria na Bahia vinha ocorrendo desde 1807, num período em que, aos poucos, a produção de açúcar na província da Bahia declinava, e a chegada de novos africanos escravizados também foi declinando com o tempo, e após a revolta dos malês não há mais nenhum grande episódio. Isso ocorre em 1835. Isso é muito diferente do Vale do Paraíba, onde o avanço da cafeicultura trazia cada vez mais africanos num momento em que o açúcar e o tráfico declinavam para a Bahia. Portanto, no momento em que ocorre a revolta de Manuel Congo, o tráfico trazia cada vez mais africanos, predominantemente do eixo Congo-Angola, que tinham todos os motivos religiosos, morais e até linguísticos para se unir a um movimento como o de Manuel Congo, e isso ocorre simplesmente no coração da escravidão do Império do Brasil. Portanto, não é uma revolta que ocorre num território marginal. O Vale do Paraíba é o centro econômico do país do período e está a quilômetros da capital, que é o Rio de Janeiro. Portanto, por mais que nem sempre se fale da revolta de Manuel Congo no sentido de um impacto para além do Vale do Paraíba, é fundamental entender que ela coroa uma série de revoltas no Império do Brasil, mas ela também marca o momento em que a resistência dos escravizados se acirra precisamente no lugar onde havia um verdadeiro paiol de pólvora. Nós estamos falando da região que tinha maior concentração de escravizados no país, da região em que essa concentração aumentava, porque o avanço da cafeicultura era o avanço do tráfico, portanto, para cada fazenda instalada, são mais centenas de africanos que chegam do Rio de Janeiro, que chegam pelo tráfico, e ela representa um momento de unidade, de articulação de um movimento muito bem organizado e que contesta frontalmente os fazendeiros. Portanto, nós estamos falando sim de um episódio que gera medo nessa classe senhorial, nessa classe dos fazendeiros, na elite escravocrata brasileira, mas não só por ser um episódio a mais de uma série, mas por ele ocorrer em um lugar estratégico para o poder escravista brasileiro. E, sem dúvida alguma, foi uma experiência que reverberou por todo o Vale do Paraíba e chegou à corte do Rio de Janeiro, chegou à capital, provocando sim muito receio naqueles que governavam esse país. O Marcelo, e algumas das coisas interessantes que você tocou passa, por exemplo, por essa relação entre independência, e, por outro lado, você fala da independência, da construção do país independente, mas também da aceleração do tráfico transatlântico de escravos para essa região do Vale do Paraíba. Mas há uma coisa que talvez escape a alguns dos nossos ouvintes, que passa exatamente pela relação de um tráfico ilegal. Você pode comentar um pouco mais sobre esse processo, sobre os acordos travados pelo Brasil, sobre a questão do tráfico transatlântico e como isso se relaciona ao processo de independência e as escolhas feitas a partir daí? Perfeito, Magno. Esse comentário seu, ele não é só pertinente, ele aponta para uma das experiências que eu considero mais reveladoras da formação do Brasil enquanto sociedade. Quando nós pensamos a formação da sociedade brasileira, nós falamos aí desse encontro muito violento entre povos originários aqui das Américas, os povos indígenas, os europeus, os africanos escravizados, e a partir ali do final do século XVI, do primeiro século da colonização portuguesa, vai haver uma chegada massiva de africanos que se tornarão a mão de obra privilegiada pelos portugueses, principalmente nas regiões açucareiras e depois nas regiões mineradoras. Os números são astronômicos. Calcula-se que mais de 11 milhões de africanos foram trazidos para as Américas durante todos os séculos do tráfico. Desses 11 milhões, calcula-se que aproximadamente 5 milhões vieram só para o Brasil. Estamos falando aqui do continente das Américas, onde houve escravidão por todas as partes. E quase metade de todas as pessoas que foram escravizadas nas Américas vindas da África foram escravizadas nesse território que hoje nós chamamos de Brasil. Portanto, o tráfico é fundamental na formação da sociedade, da economia, da cultura, da política nesse território. Só que o tráfico foi uma experiência considerada legal, a gente pode discutir a sua moralidade, mas em termos jurídicos era uma atividade legal durante todo o período colonial, legitimada por todos os grandes impérios portugueses e com a conivência, inclusive, de algumas sociedades da costa da África. Pontuemos isso com cuidado, estamos falando de algumas sociedades e não generalizando aquele argumento que foi banalizado de que se já havia escravidão na África, então a escravidão também é um fenômeno local.
Isso é problemático. Esse E é um sem tema considerar, polêmico, né, totalmente Marcelo, que polêmico. assim são relações completamente distintas entre você ter uma sociedade com escravos e uma sociedade escravista, né, que se articula de outras formas. Perfeito. A verdade é que até o século XVIII, a escravidão, ou os regimes de escravidão existiam por todo o mundo. Mas o que os europeus instituíram nas Américas a partir do século XVI é inédito. É a transformação da escravidão na base de um regime de produção de mercadorias para o mercado mundial em larguíssima escala. Portanto, o que foi inaugurado pelos europeus nas Américas não tem precedente, e a grande responsabilidade por todas as mazelas decorrentes da escravidão nas Américas é certamente desses impérios europeus. Nas Américas O e ponto, na África. e na África, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E aí o ponto central da pergunta que você trouxe, Magno, é que no início do século XIX, o tráfico e a escravidão eram legitimados por todas as grandes potências europeias e nas Américas. Acontece que a partir de 1807, por uma série de disputas políticas internas, a Inglaterra passa a combater o tráfico. Cuidado, não romantizemos a Inglaterra. A Inglaterra foi a maior traficante de africanos ao lado dos portugueses até o final do século XVIII. Mas, por uma série de questões internas, a Inglaterra ela abole o tráfico para suas colônias e aí passa a combater o tráfico para outras colônias. Nesse processo, há uma pressão internacional para que Portugal e depois o Império do Brasil entrem nessa agenda de abolição do tráfico. Acontece que para Portugal e depois para o Brasil, o tráfico e a escravidão eram fundamentais no desenvolvimento econômico daquilo que se escolheu enquanto o modelo de país. Por essa razão, tanto Portugal, num primeiro momento, quanto o Brasil, depois independente, resistiram a essa agenda internacional tentando preservar o tráfico. Só que essa pressão desembocou ali durante o primeiro reinado, durante o reinado de Pedro I, na aceitação de um acordo com a Inglaterra, e o Brasil se comprometia a acabar com o tráfico no início da década de 1830. Esse processo vai se consolidar já no período regencial, quando Dom Pedro I foi embora, foi para a Europa, e durante esse período regencial, em que Pedro II ainda é uma criança, não podia governar, o Brasil era governado por regentes, nesse momento o Brasil, o Congresso brasileiro, né, o Legislativo, aprova uma lei, a Lei de 7 de novembro de 1831, que aboliu o tráfico. E essa lei vai ficar conhecida, tanto no senso comum, como na historiografia, como a Lei para Inglês Ver. E aí, isso quer dizer que é uma lei que foi feita para os ingleses verem, mas nunca foi aplicada de fato, o que é incorreto. A verdade é que nos anos subsequentes à aprovação dessa lei, ela foi aplicada e o tráfico de africanos declinou muito no país, vertiginosamente. Acontece que a partir de meados da década de 1830, lá para os anos de 1834, 35, 36, os cafeicultores do Vale do Paraíba passaram a fazer um lobby tremendo no Rio de Janeiro, junto aos políticos do futuro Partido Conservador, na época chamado Partido da Ordem, um lobby para que o tráfico fosse retomado e essa lei fosse revogada. Quando os políticos conservadores chegam de fato ao poder, em 1837, eles chegam ao poder com essa agenda, mas eles não têm coragem de confrontar a Inglaterra. O que eles fazem? Um meio termo. Eles não revogam a lei, mas já que eles agora são o governo, eles não executam a lei. O saldo disso é que o contrabando de africanos, porque agora, se é ilegal, então é contrabando. Não é mais um tráfico, não é mais um comércio legal. O contrabando de africanos decola. Calcula-se que entre 1831 e 1850, quando veio uma segunda lei para abolir o tráfico, a Lei Eusébio de Queiroz, calcula-se que ao menos 750 mil homens e mulheres africanos foram contrabandeados para o Brasil e ilegalmente escravizados. E aqui eu quero enfatizar esse ilegalmente. Eu não estou falando imoralmente. O tráfico e a escravidão são imorais de forma talvez atemporal, se quisermos usar os valores de hoje. Mas quando eu falo ilegalmente, é porque a escravização de todas essas pessoas foi feita contra a legislação vigente no Império do Brasil e em benefício dos grandes fazendeiros do Vale do Paraíba, que, por sua vez, financiavam em grande parte a montagem do Estado brasileiro. Isso implica que dos políticos da mais alta estirpe, a família real, mas também os fazendeiros, todos aqueles que foram responsáveis pela montagem do que nós chamamos de Brasil, todo esse processo foi fundado em um crime, e não um crime contra a moral internacional, um crime contra a legislação brasileira.
pois foi a escravização ilegal desses africanos que sustentou a cafeicultura, que por sua vez sustentou a construção do Estado Imperial Brasileiro. Portanto, não apenas estamos falando de uma experiência brutal, mas estamos falando do fato de que o Brasil, enquanto Estado, a nossa elite política e econômica e toda a cafeicultura que avançou e devastou as matas do Vale do Paraíba, todo esse processo se fundou em um crime que não era punido por razões óbvias, porque aqueles que executavam a legislação penal brasileira não tinham interesse em punir aqueles que eram tanto os traficantes como os fazendeiros beneficiários desse crime. Agora, Professor, a mesma justiça que era leniente com os traficantes e fazendeiros, ai do escravizado que confrontar o seu escravizador. Por exemplo, Manuel Congo. professor, e é interessante a gente entender que todos esses barões que são louvados, que são nomes de rua, que são personalidades da história, que são louvados, inclusive, hoje, até hoje na Câmara Municipal. A Câmara Municipal inaugurou, e não faz muito tempo, para nossa vergonha, a Galeria dos Barões. Isso recentemente, isso não foi em 1930, isso foi em 2022 ou 2023. Então a gente fala que todas essas famílias que, muitos sobrenomes inclusive ainda estão por aqui, que construíram a sua riqueza, a sua fortuna e a sua meritocracia, que vieram desse período, construíram suas riquezas e seu status em cima do crime de contrabando, né? Isso levanta até um debate muito interessante que é colocado hoje sobre procurar esse dinheiro construído a partir desses crimes, né? De saber quem é que se beneficiou disso, quem que se beneficia até hoje desse estado de coisas. Nasceu lá atrás, apesar de termos aí nomes acima do bem e do mal, com o nome de praças, de ruas e palacetes, enfim, mas que se valeram do contrabando e do tráfico ilegal de escravizados para construir essa riqueza, né? E aí nós temos um dos grandes dilemas da história do Brasil, né? Eu aqui anunciei abertamente como um crime, e eu estou falando crime no sentido jurídico, não é nem no sentido moral, o que levou à montagem do Vale do Paraíba e à formação de Vassouras como uma das capitais da cafeicultura. Acontece que aqueles que foram os grandes escravizadores, traficantes e, portanto, criminosos não punidos no passado, foram aqueles que, em alguma medida, prevaleceram na época e mais, prevaleceram na memória. Ao prevalecerem na memória, conseguiram consolidar certos sobrenomes e títulos nobiliárquicos como símbolo dessa grandeza de Vassouras, apagando da história aquilo que não era conveniente. Convenhamos, a história do Brasil, ela é uma história marcada por muita violência, é uma história marcada por muita brutalidade e a prevalência daqueles que foram os brutalizadores do passado marca em grande parte a forma como nós imaginamos esse passado. Não fossem os historiadores profissionais com um certo olhar crítico, e também aqueles historiadores amadores, mas que buscam um olhar crítico para o passado, nós olharíamos para a nossa história a partir daqueles que deixaram relatos, que muitas vezes são os grandes barões do passado, se nós pensarmos o caso de Vassouras, o caso do Vale do Paraíba. E essa memória é de muito difícil desconstrução, porque embora hoje nós tenhamos um sistema de ensino e universidades que produzem conhecimento e uma educação mais crítica sobre esse passado, prevalece no senso comum uma certa nostalgia do império, uma certa nostalgia da monarquia, em que essa noção de grandeza e os títulos de barões são associados a um certo valor do passado. E é muito difícil desconstruir isso se alguns dos grandes edifícios e algumas das grandes famílias do Vale do Paraíba e de Vassouras são precisamente aquelas que mais contribuíram para a construção das grandes instituições, dos grandes edifícios, até a consolidação de um espaço público das praças, mas reconhecer que aqueles que consolidaram todo um patrimônio histórico que ainda hoje é associado a Vassouras, ao Vale do Paraíba, seriam criminosos do passado que não puniram. E aí a gente pode levar essa discussão para uma seara ainda mais delicada, que é a da reparação.
Porque se nós pensarmos que as pessoas que são herdeiras, descendentes de barões e escravizados do passado, são pessoas que, embora não vivam ao mesmo tempo, herdaram condições socioeconômicas, herdaram condições raciais que foram legadas por esse processo. Então, uma pessoa que seja descendente de pessoas que foram escravizadas à época, hoje, dificilmente usufruiu dos mesmos privilégios dos descendentes dos barões. E se nós hoje concordamos, e eu espero que todos os ouvintes aqui concordem, que a escravidão foi imoral enquanto instituição, e além disso foi um crime na nossa história, então nós temos que reconhecer que esse crime tem legados perversos até hoje. E se nós levamos a sério essa história, é preciso que nós repensemos se aqueles que se beneficiam hoje de heranças desse passado de brutalidade não deveriam, de alguma forma, reparar a condição daqueles que são herdeiros da brutalidade dos fazendeiros e barões do passado. Professor, acho interessante também a gente tocar aqui, porque o professor falou sobre a senzala, sobre espaço de resistência, e a gente tem no imaginário popular a ideia de que resistir era fugir, de resistir era criar um quilombo. Acho que fica muito mais fácil das pessoas entenderem isso. Mas a resistência estava em tudo, né, professor? Se a gente imagina que alguém que é retirado de seu continente, ou que é filho de alguém, né, como Mariana Crioula era crioula, então ela era brasileira, ela nasceu no território brasileiro. Mas alguém como Manuel Congo, que sai do seu continente, é sequestrado, é trazido para cá, a primeira coisa que tiram é o nome do cara, né? Já colocam o Manuel, evidentemente que em África ele não chamava Manuel, né? Então, você desumaniza, traz. Então, assim, não só lutar por um quilombo é resistir, a resistência se dava de muitas maneiras, né? Eu queria que o professor falasse sobre isso, até para deixar muito evidente, porque as pessoas pensam que há uma coisa no imaginário popular, né? Os índios, os indígenas, né? As pessoas falam os índios, resistiram e por isso não prosperou a escravização dos indígenas, mas os negros, de certa maneira, não resistiram tanto, por isso foram escravizados. Mas não, a resistência se dava o tempo todo, né? O tempo todo. Na verdade, assim, acho que é até mais fácil nós começarmos com quase um mantra. Onde houve escravidão, houve resistência. Não houve sociedade escravista em que os escravizados tenham se subordinado de forma voluntária. Em todo o regime onde houve escravidão, houve resistência, e os indígenas aqui desse território resistiram à sua escravização, assim como os africanos. A escolha pelos africanos como a principal forma de mão de obra escravizada decorreu de escolhas políticas e econômicas do Império Português, de condições geográficas do território, do declínio das populações indígenas, principalmente por conta das grandes epidemias e guerras que foram feitas contra eles. Portanto, essa escolha foi muito mais política do que decorrente da resistência maior ou menor de um povo ou de outro. Os africanos que foram aqui escravizados resistiram das mais inúmeras formas. Por muito tempo, nós historiadores pensamos muito as grandes conspirações, revoltas, rebeliões e revoluções como marcos de resistência. E sem dúvida alguma são, e têm que ser enaltecidos, estudados, compreendidos como tal. O risco é que se nós romantizarmos a revolta como a única forma de resistência, nós perdemos de vista que todas as pessoas africanas, seus descendentes, que foram escravizados nesse território, buscaram de alguma forma atenuar as condições do seu cativeiro e buscaram de alguma forma confrontar os seus escravizadores. E isso nem sempre pode ser feito na forma de grandes conspirações e revoltas, porque os escravistas desse território tinham as armas. Os escravistas desse território tinham à disposição a infraestrutura de um Estado, tinham forças armadas, forças policiais. Portanto, mesmo quando o fazendeiro e seus capangas não bastavam para conter os seus escravizados, o Império Brasileiro enviava suas forças armadas. Durante a revolta de Manuel Congo, inclusive, enquanto os fazendeiros locais e a Guarda Nacional em nível local combate os rebeldes, lá do Rio de Janeiro está vindo ninguém menos do que o futuro Duque de Caxias com os seus soldados. Então nós estamos discutindo toda uma infraestrutura de repressão. Se a repressão é tão intensa numa sociedade escravista como a brasileira, portanto a gente não pode entender que a resistência só pode ser aquela forma da resistência aberta, da grande revolta, porque ela é muito custosa, ela inclusive custa as vidas de muitos rebeldes. Diante desse risco
e de cálculos feitos no seu cotidiano, as pessoas escravizadas resistiam das mais diversas formas. As fugas e quilombos, sem dúvida, eram formas muito eficientes, mas nem sempre era fácil fugir de um sistema de arquitetura senhorial que tinha grandes galpões, grandes senzalas em quadra, lugares onde eles eram trancados à noite. Portanto, a fuga não era sempre fácil. Eles vigiam sobre a vigilância dos feitores, viviam trancados à noite. Mas alguns conseguiam fugir, e formar quilombos é uma forma de resistência estupenda. Afinal, é transformar parte do território do seu escravizador em um núcleo de resistência, criar uma espécie de soberania, estado ou espaço soberano alternativo ao mundo dos senhores. Só que mesmo as fugas e os quilombos, elas eram formas de resistência muito radicais e de muito difícil concretização. Portanto, é fundamental que a gente entenda que os escravizados tinham muitas outras formas de cotidianamente resistir à sua escravização. Uma forma era, por exemplo, resistirem nas fazendas, diminuindo o ritmo dos trabalhos. Todos os trabalhadores juntos desaceleravam, de uma forma não muito diferente do que fazem os trabalhadores livres numa sociedade industrial. Diminuir o ritmo de trabalho para, com isso, ter um respiro, provocar até um tipo de prejuízo no seu patrão, no caso ali um escravizador. Portanto, existem formas de resistência do cotidiano de trabalho. Há relatos de escravizados que tacavam fogo em canavial ou em cafezal para não ter que fazer a colheita no dia seguinte. Essa também é uma forma de resistência. Mas há outras formas de resistência cotidiana que nós podemos pensar, como a simples consolidação de laços afetivos, comunitários e familiares entre os próprios escravizados. Constituir família em uma sociedade que brutalizou pessoas vindas da África não é pouca coisa. E ainda preservar traços culturais trazidos da África, termos linguísticos, consolidar religiões aí afro-brasileiras, bebendo das heranças das religiões africanas. Portanto, há múltiplas formas de uma pessoa resistir à sua escravização. E o Vale do Paraíba foi um território pleno de resistência dos sujeitos escravizados. A revolta de Manuel Congo é o episódio mais, digamos, dramático dessa resistência, mais épico, talvez, se nós quisermos. Mas a resistência cotidiana foi feita pela grande maioria das pessoas que foram escravizadas nesse território ao longo das décadas. E aqui eu mencionei pelo menos algumas experiências cotidianas que têm que ser consideradas, sim, como forma de se resistir ao cativeiro. Porque isso, inclusive, envolve pensar no que é a própria ideia de ser escravo, né? Que não é apenas o trabalhador, né? Que está no grito, mas é todo um conjunto de visão de mundo que envolve a ideia de ser escravo, de estar escravizado. E a resistência também se dá em torno de uma série de cosmovisões. Eu acho essa colocação muito interessante, né? Porque há uma série de relatos do século XIX e até posteriores, depois do fim da escravidão, que falam sobre as pessoas escravizadas ou como esse rebelde, o Manuel Congo, ou como se fosse uma pessoa negra passiva à sua escravização. E daí se consolidaram mitos, né? Desde o escravizado rebelde, como se todo escravizado fosse necessariamente um líder rebelde, ou o escravizado que aceita a sua escravização. O que acontece é uma série de estudos que mostram como os escravizados, eles, entendendo a sua condição escrava, muitas vezes eles aprendiam a performar aquilo que convencia os senhores da sua expectativa para que na prática eles conseguissem o que eles próprios queriam. Eu dou exemplos para não ficar aqui num plano muito abstrato. Era muito comum que alguns escravizados domésticos, portanto aqueles que foram colocados dentro da casa grande e que em alguma medida eram considerados pela família senhorial, eu abro aspas e muitas aspas, como se fossem da família, é aquele escravizado que é trazido para perto e tem alguns privilégios em relação aos outros escravizados, esses indivíduos eram muitas vezes tratados pelas famílias como se fossem os seus aliados. E eu não estou dizendo que alguns deles não podem ter tido momentos agindo dessa forma. Só que esse dado é muito interessante. Ao longo da história da escravidão nas Américas, foi muito comum que grandes revoltas e conspirações fossem lideradas por escravizados domésticos, aqueles que depois vão ser acusados de traidores da sua família branca. Por que isso acontecia? Há alguns historiadores que investigam como alguns escravizados conseguiam performar para suas famílias senhoriais
uma certa subserviência, eles fingem ser submissos como estratégia, porque aí usufruem de alguns privilégios, inclusive dos privilégios de informações e de circulação. E aproveitando do fato de que eles têm mais liberdade do que os seus parceiros das senzalas, eles passam a se tornar articuladores das relações entre as comunidades de uma fazenda e de outra e se tornam eventualmente líderes rebeldes. Por que eu narro essa? Essa é uma experiência entre muitas outras, mas ela revela como os sujeitos escravizados, ao entenderem a sua condição, eles aprendem a jogar um certo jogo da dissimulação na sociedade escravista, que por vezes afirma dentro da cabeça dos senhores os mitos em que eles acreditam. Por exemplo, o mito do escravizado, que é muito grato aos seus senhores. E ao mesmo tempo em que ele performa essa imagem, ele se torna um líder rebelde por trás dos panos. Isso mostra como os escravizados compreendiam muito bem a sua condição e se valiam de muitas estratégias para combater os seus algozes. De certa maneira, esse foi o papel de Mariana Crioula, né? Que ela era uma mucama, né? Era uma escrava, né, de porta dentro, né? E a Mariana Crioula se transforma numa das líderes. E aí eu queria aproveitar, professor, já que tocou nisso, os seus estudos e tal, sobre a questão de gênero nisso, né? A gente tinha uma mulher branca naquela Vassouras daquela época ou daquelas décadas posteriores, que muitas das vezes saía de casa apenas para ir à missa ao domingo, né? Não se saía de casa sem a presença do pai. É bom para a gente pensar hoje, olhando para trás, né? Assim, não se saía de casa sem a presença do marido ou do pai ou do irmão mais velho. E você tinha a mulher negra, como a Mariana Crioula, a mulher que acabava tendo uma outra postura e uma outra necessidade, né, de viver com relação a essas mulheres brancas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão de gênero, o que era ser mulher nessa Vassouras e nesse Brasil ali da década de 30 do século XIX. E eu vou aproveitar, Marcelo, para entrar nessa fala, que é para trazer um elemento que é curioso, porque no senso comum ainda hoje prevalece uma ideia de que Mariana Crioula e Manuel Congo seriam um casal. O que não era, né? As fontes históricas, as evidências históricas mostram que nós estamos falando de... E, inclusive, esse é um ponto muito peculiar da organização desse evento. É como se a mulher só pudesse ser liderança de algo se ela fosse atrelada a ser companheira de um homem. A essa sociedade patriarcal, né? A essa estrutura misógina de construção de um projeto de sociedade. Mas eu queria trazer, dentro desse quadro, ainda um outro elemento, que é algo muito peculiar e interessante para esse caso Manuel Congo, que é a existência de mais de um líder, né, mas de uma espécie de coletivo de escravos, onde a figura de casais, né, aparecem, e por vezes, como é o caso da Mariana Crioula, que aparece dentro desse coletivo e o seu marido não necessariamente está ali. Quer dizer, você tem um outro quadro de relações que mostra uma intrincada rede de sociabilidade que é fundamental para ampliarmos a relação, a forma de compreender como esses escravos se organizavam. Porque muitas vezes se entrega essa ideia de eu preciso de um líder para conduzir a boiada. E não é bem assim que o caso Manuel Congo se desenrola. Pelo contrário, mas aí vamos ver como é que Marcelo lida, porque, olha, tem coisa pra caramba, né, Marcelo? Não, vocês trazem aqui um tema fundamental. Primeiro, trazer a dimensão de gênero para todo e qualquer estudo é obrigação dos historiadores da nossa geração, principalmente devido às contribuições das historiadoras mulheres, que foram as pioneiras em trazer um olhar que revele simplesmente a experiência de um grupo que costuma ser majoritário até numericamente na sociedade, ainda que subordinado numa sociedade patriarcal. Lógico que eu não sou o maior especialista para falar da condição de gênero, gostaria inclusive que historiadoras mulheres, a própria professora Mariana Muazzi da Unirio é uma historiadora que tem tratado da questão de gênero, vai conversar conosco depois também.
Maravilha, não há, acho que melhor convite que vocês possam fazer e não há melhor convidado. Mas eu não fujo da pergunta de modo algum, pelo contrário, mas deixo claro que boa parte das contribuições que eu posso trazer são herdadas das minhas leituras das historiadoras que têm investigado esse tema. Quando nós falamos dessa sociedade brasileira do século XIX, a escravidão foi certamente uma instituição fundamental, assim como o racismo, organizando e hierarquizando pessoas. Mas nós não podemos esquecer que estamos falando de uma sociedade patriarcal, em que a hierarquia de gênero, a sobreposição de homens às mulheres, ela é tão fundante quanto a própria escravidão, quanto a própria questão racial. Ao falarmos da questão de gênero nessa sociedade imperial, escravista brasileira, e mais especificamente a sociedade do Vale do Paraíba, nós estamos falando de mulheres, mas mulheres que ocupam condições de classe muito distintas. A mulher branca, pertencente à família senhorial, embora fosse subordinada ao seu marido, subordinada à estrutura patriarcal dessa família branca senhorial, ela usufrui uma série de privilégios em relação à mulher branca, ou à mulher mestiça, ou à mulher negra livre, que ocupa outro lugar nessa sociedade. Aí nós estamos falando de privilégios de classe, apesar da condição de gênero. Por outro lado, a mulher negra escravizada está numa condição de muito maior dominação e violência do que a mulher branca nessa sociedade. E aí nós podemos aqui pegar um caso concreto, né? A Mariana Crioula, ela era mucama. Mucama é um dos trabalhos domésticos mais comuns do período. A mulher escravizada, geralmente, que trabalha na casa grande, que trabalha com serviços domésticos para a família, principalmente próxima à senhora da casa, à esposa do grande fazendeiro. Então, ao analisarmos a experiência de Mariana Crioula, nós estamos falando de uma mulher negra, nascida no Brasil, né, o termo crioulo, para além da conotação racista que terá no século XX, né, no século XIX, crioulo é associado à pessoa nascida na terra, portanto, crioulo como diferenciação da pessoa africana. Mariana Crioula, portanto, é nascida no Brasil, não sabe exatamente onde, mas nascida nesse território, ela é escravizada, portanto, filha de escravizados, e trabalha nessa condição do trabalho doméstico de uma grande fazenda do Vale do Paraíba, muito vinculada à esposa do fazendeiro. Nessa relação, nós percebemos aí uma dupla opressão. A mulher do fazendeiro usufrui de uma série de privilégios, como grande proprietária junto de seu marido da fazenda. Mas ela tem uma série de limites impostos por uma sociedade patriarcal em que toda a sociabilidade pública dela se dá sempre às sombras do marido. Agora, essa mulher negra, Mariana Crioula, está numa condição subalterna muito mais prejudicada, porque ela, embora seja uma mulher mucama vivendo na casa grande, ela vive de forma, ela vive uma condição ali de classe, uma condição de status muito inferior à da mulher branca senhorial, à do grande fazendeiro. Por outro lado, ainda existe a mulher negra, geralmente africana, que trabalha no eito, que trabalha na roça, que trabalha no campo. Era muito comum que as mulheres negras que trabalhassem na casa como mucamas fossem já nascidas no Brasil, falam português, portanto, elas são mais próximas culturalmente da família senhorial, enquanto mulheres africanas, que eram chamadas na época, um termo horrível, boçal, porque sequer falavam a língua portuguesa, elas eram geralmente destinadas aos trabalhos pesados na lavoura junto dos homens negros africanos escravizados. Isso para mostrar que há uma intrincada rede de hierarquias nessa sociedade e que a condição de gênero, ela é uma condição fundamental de subalternidade, de submissão, mas ela é também uma condição travejada por outras variáveis. A mulher branca tem a condição de gênero, mas não tem a condição racial e nem a condição de escravizada. A mulher negra que trabalha como mucama na casa grande, por mais violenta que seja a sua existência, ainda usufrui de alguns privilégios em relação à mulher negra do campo. Então, isso para tentar mostrar como não há apenas uma experiência de gênero da mulher do século XIX, mas há uma série de condições das múltiplas mulheres que existiam, em que as condições de raça, gênero, mas aí raça, gênero, classe, mas a gente também pensar até essa diversidade de funções sociais ocupadas por essas mulheres, elas criavam toda uma rede de hierarquias, uma rede de violências às quais elas eram subordinadas. E isso faz a trajetória, toda essa grande introdução que eu faço,
é para enaltecer exatamente o papel surpreendente de Mariana Crioula, entre outras mulheres que foram partícipes da revolta de Manuel Congo. Nós até hoje chamamos de a revolta de Manuel Congo, mas como o Magno trouxe aqui, há até uma certa divergência se ele era a ou a única liderança nesse processo. Havia outros indivíduos como Epifânio Moçambique, que foi escravizado em uma outra fazenda da região, a própria participação de Mariana Crioula, e há um questionamento se de fato Mariana Crioula seria a rainha do rei Manuel Congo, ou se essa é uma projeção da sociedade monárquica de tradição europeia que vê lideranças homem e mulher e coloca ali os títulos que são típicos de uma sociedade monárquica de herança europeia, o rei e a rainha. Quando é muito possível que, na verdade, houvesse algum outro tipo de arranjo ou de até horizontalidade entre múltiplas lideranças desse movimento. E aqui há um dado muito interessante. Nós geralmente temos sempre narrativas sobre a revolta que foram escritas pelos escravizadores, pelos repressores, ou seja, muito do que se sabe sobre a revolta de Manuel Congo foi escrita por aqueles que perseguiam os negros que fugiam em direção a esse quilombo. Muitos dos documentos foram produzidos depois por forças policiais, por forças da justiça. Portanto, nós temos esse relato de fora, o que sempre cria empecilhos para nós sabermos o que os próprios escravizados pensavam da sua condição e da sua experiência de revolta. Mas há um documento escrito pelo, na época, ele se tornou o futuro barão do Partido Alferes, que ele era o grande líder da repressão a esse movimento, era o coronel da Guarda Nacional, em que ele fala abertamente, um documento escrito, de que a mucama daquela Casa Grande, se referindo a Mariana Crioula sem citar o nome dela, teria sido uma das que mais resistiu à repressão e à prisão. E aqui é um dado interessante, por quê? Porque depois, quando começa o processo judicial, por um certo arranjo político, escolheram um grupo pequeno de escravizados para responder na justiça. Foram mais de 300, alguns falam 500, 600 escravizados envolvidos, mas apenas, acho que se não me engano, 16 ou 17 foram levados ao julgamento. Todos pertencentes ao mesmo fazendeiro que era inimigo de todos os outros da região. Desse grupo, há um grupo de mulheres, minoritário, e um grupo de homens. É interessante que ali no julgamento, todos tentam de alguma forma se esquivar da responsabilidade, até porque eles poderiam ser condenados à morte. E a própria Mariana Crioula, nos depoimentos, ela não se apresenta como líder. Lógico, qualquer um que se apresentasse como líder poderia ser punido. O próprio Manuel Congo se diz um partícipe, não se apresenta abertamente como líder. Quem se apresentasse como tal enfrentaria a forca. Só que ela e outras mulheres que usaram dessa estratégia foram absolvidas no processo. E aí cria-se um imaginário como se elas tivessem uma condição inferior, quando isso não é necessariamente a verdade. É muito possível que esses indivíduos tenham jogado em pleno tribunal com a lógica da sociedade escravista para evitar suas punições. Se essa sociedade patriarcal escravista está em busca do líder homem para ser punido na forca, então todos os outros podem, no tribunal, fazer um certo jogo da dissimulação para que, com isso, eles não enfrentem a forca. Portanto, qualquer pessoa que leia o processo criminal e diga que Mariana Crioula tem uma posição secundária, pode estar perdendo de vista que ela pode ter muito habilmente usado toda a lógica da sociedade patriarcal escravista que ela vivia para ter sobrevivido nesse processo. Eu não estou dizendo que é exatamente o que aconteceu, nós não temos como entrar na cabeça desses sujeitos com as fontes disponíveis. Mas nós tão pouco podemos projetar nesses sujeitos a expectativa dessa sociedade escravista e dessa justiça escravista, que vai apontar o Manuel Congo como o grande líder e vai colocar outros em uma condição secundária, inclusive Mariana Crioula. Há um documento que, ao meu ver, é fundamental, de que ela foi das que resistiu até o final ao seu aprisionamento. Professor, e se você tem já o Manuel Congo como líder, e aí eu acho, né, olhando de hoje, que também devia haver ali uma preocupação dos barões e do poder constituído de apresentar alguém para ser punido e para servir de exemplo. Se você já tem o Manuel Congo ali, né, você pode... Tinham penas como chibatadas e tal, e aí você vai matar o Manuel Congo, ele vai ser condenado à morte, vai ser condenado à forca. Você pode muito bem preservar certos escravizados, já olha, se fizer de novo, você já viu o que aconteceu com o cara ali, né? Até para manter aqueles escravizados que eram também
eram vistos como produtos, né? Eram vistos como ativos daqueles senhores de escravos, né? Aqui você pega um ponto central. Se a revolta de Manuel Congo foi a maior revolta da província do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, que foi a região central da cafeicultura, a região mais ocupada por africanos escravizados, se essa foi a maior revolta e ela envolveu centenas de escravizados, como explicar que apenas um foi enviado à forca? E que alguns, mais, se eu não me engano, mais 5 ou 6, 7 talvez, foram condenados a penas corporais e depois devolvidos aos fazendeiros? Como explicar que os 16 que foram levados a julgamentos pertenciam ao mesmo fazendeiro e que todos os outros, centenas, que pertenciam a outros fazendeiros, sequer foram levados a julgamento? Nós estamos falando de uma sociedade escravista em que a pessoa escravizada, nesse contexto, pode até ser um rebelde, mas ela é considerada propriedade privada de alguém e uma propriedade privada muito valiosa. Os inventários do século XIX, quando são abertos, sempre tem as pessoas escravizadas na primeira página, porque é um dos principais ativos econômicos dos grandes fazendeiros. Portanto, na lógica de uma sociedade escravista, diante de uma grande rebelião, se 300, 400, 500 escravizados fossem levados à forca, o prejuízo econômico para os fazendeiros seria tremendo. Portanto, há algo de estratégico em levar alguns poucos a julgamento, apenas um à forca, ele serve de exemplo e o patrimônio dos fazendeiros é preservado. Portanto, essa questão que o Magno havia trazido, né, há até controvérsia do quanto Manuel Congo seria o líder, ou talvez uma liderança entre outros, isso é fundamental. Por quê? Porque há sim uma construção da verdade jurídica no tribunal que é conveniente para os grandes fazendeiros. Acusar um único escravizado de líder é facilitar um processo de punição que cria uma pena exemplar e, ao mesmo tempo, preserva o patrimônio da maioria dos fazendeiros da região. E uma coisa importante para a gente pensar passa um pouco pelo campo do direito, das relações que tocam o campo do direito, que envolve esse caso, Manuel Congo. Tem alguns elementos que são bastante curiosos, como, por exemplo, a revolta tem início em 6 de novembro de 1838. O Manuel Congo ele já é enforcado em 6 de setembro de 1839, o que significa algo extremamente rápido, né? Você tem uma ação judicial e uma condenação e execução dessa condenação muito rápida. Para além disso, existe o caso do Manuel Congo, envolve um processo que é o de revolta, mas envolve um outro processo, e é nesse, inclusive, que me parece que ele é condenado, né, que é o de, no momento da resistência, da refrega, ter matado 2 pedestres da força de repressão. E é nesse, inclusive, que ele é condenado. O outro não chega a haver condenação. Chega, Marcelo? Olha, se eu não me engano é o seguinte, qual foi a estratégia dos fazendeiros e das autoridades judiciais? Dos 300, 500 escravizados, só 16 de fato são levados a julgamento. Se eu não me engano são 16, talvez eu esteja errando por um, mas é por aí. E aí, eles resolvem dividir o processo em 2 acusações diferentes. O crime de insurreição, que era o crime de revolta, e o crime de homicídio. Como 2 pedestres, né, 2 ali atuantes da força de repressão, morreram em combate, há um processo do homicídio desses 2, e eles resolvem criar um processo paralelo. E nesse, não há nenhum indício, nem no processo, nem em nenhum outro documento, de que Manuel Congo tenha sido responsável pelo assassinato especificamente desses 2. Mas a estratégia foi qual? O crime de insurreição é imputado a todos, inclusive ao Manuel Congo, que vai ser apresentado como o cabeça, o líder do movimento, e no outro processo, o Manuel Congo é o único réu. Ele é o único que responde pelas únicas 2 pessoas livres que foram mortas reprimindo os rebeldes escravizados. E aí a estratégia é muito evidente. O objetivo era garantir a punição ao menos de um, e foi escolhido Manuel Congo como líder, imputando eles 2 crimes. Eu lembro de ler os 2 processos e na minha cabeça ele havia sido condenado à morte pelos 2 processos, pela combinação dos 2. Mas eu posso estar equivocado. O que eu tenho certeza é que ele é condenado à morte pelos crimes de insurreição e de homicídio, enquanto os outros vão ser condenados a penas mais
brandas para padrões da época. Centenas de açoites eles vão sofrer no pelourinho ou na cadeia de Vassouras. Mas, assim, esse caso todo mostra como o judiciário era um instrumento da ordem senhorial. E um instrumento em múltiplos sentidos. Não só porque pune o rebelde, o escravizado rebelde, mas também porque pune sem violar outros interesses dessa classe senhorial. E aí o Magno trouxe um elemento interessante, que é essa questão do fato dele ser julgado, assim, um crime ocorrido em dezembro de um ano já é punido com a forca em setembro do ano seguinte. Isso é um prazo acelerado, ainda mais para a pena de morte. Apesar da gente pensar a justiça da época como uma justiça mais brutal, a verdade é que o judiciário tinha uma lógica muito parecida com a de hoje, em termos de um processo que se passa, a própria ocorrência da audiência, do julgamento pelo tribunal do júri, depois direito a recurso. O que acontece é que o julgamento de Manuel Congo ele ocorre em 1838, 3 anos depois de uma reforma penal no Brasil. Que reforma foi essa? Depois de uma série de revoltas de escravizados, a começar pela de Carrancas, terminando com a de Malês, surge um discurso da classe senhorial brasileira de que a justiça é muito leniente com os escravizados, que eles cometem crimes e eles não são punidos porque eles têm muitos direitos, porque eles podem recorrer da decisão do tribunal, é preciso que eles sejam punidos de forma mais rápida. Resultado, no ano de 1835 foi promulgada uma lei que simplesmente declarou que toda vez que um réu escravizado, uma pessoa escravizada, comete um crime contra o seu proprietário, o seu senhor, o feitor, o seu preposto, ou a qualquer membro da sua família, ou cometeu o crime de insurreição, nesses casos o escravizado vai responder no tribunal do júri imediatamente, não vai esperar a próxima convocação do júri, o júri vai ser convocado imediatamente, ele vai ser julgado, ele não tem direito a entrar com recurso. Se ele for condenado à morte, a pena vai ser executada. A única chance que tem é pedir a graça imperial, que é basicamente um pedido de perdão ao imperador na época ou a quem exercesse o poder moderador. Acontece que quando Manuel Congo foi, então, condenado à morte, ele foi proibido de recorrer. Ele perdeu um direito que estava na legislação brasileira, mas que por conta dessa lei foi mitigado, porque o crime dele era considerado muito grave, ele não tem direito de recorrer da sentença. Mas ele podia pedir a graça imperial, que era o perdão do imperador, que na época era feito pelos regentes, porque o imperador ainda era uma criança. Acontece que o seu advogado simplesmente declina desse direito. Não vou pedir a graça imperial. Então a execução do Manuel Congo é ainda mais acelerada, porque não só o judiciário não dava mais para ele o direito de recorrer de uma sentença, como o seu último direito, que era pedir o perdão imperial, foi negado pelo seu próprio advogado, que era ninguém menos do que um membro da elite local que foi indicado para se tornar o seu advogado voluntário. Isso mostra como a justiça brasileira, desde o século XIX, foi montada de forma a supostamente julgar cidadãos de forma igualitária, segundo seus direitos, mas há uma longuíssima tradição da justiça brasileira se transformar em um instrumento de classe, punindo com muito mais rigor aqueles que são considerados os inferiores. No caso aí nós estamos falando dos escravizados. Agora, pensemos com os olhares de uma sociedade pós-abolição, pensemos com os dias de hoje. O nosso judiciário hoje é extremamente leniente com crimes de colarinho branco cometido por pessoas brancas da elite, predominantemente brancas, e muito mais rigorosas com jovens negros periféricos. Portanto, uma tradição de longuíssima duração da justiça brasileira. O professor falou, a gente está caminhando para o final, né? Desse primeiro episódio sobre Manuel Congo e Mariana Crioula, sobre a revolta de 1838. O professor falou sobre o Estado brasileiro e a própria criação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? As primeiras grandes operações que ainda não passavam na televisão, quando a gente acorda, ou no rádio, as primeiras grandes operações da polícia, da briosa Polícia Militar Fluminense, era para caçar escravizados fugidos, né? Quer dizer, a própria mão do Estado que trabalha na repressão já surge nessa época sobre isso. E a gente falou sobre a revolta do Haiti, e essa revolta do Haiti, só para colocar um componente que pode ser interessante para o vassourense entender, essa revolução do Haiti, que cria no imaginário e na cabeça desses senhores
da época, o receio de que houvesse no Brasil algo parecido, né, de uma revolta negra vitoriosa, essa revolução do Haiti também gera a possibilidade de Vassouras e do Vale do Paraíba terem essa importância histórica para a construção do Estado brasileiro, ao acabar com o principal produtor de café da época, que era a colônia de Santo Domingo, né, professor? Esse é um tema super interessante, é um dos paradoxos da história, né? Mas essa ligação ao Haiti com a revolta, a ligação do Haiti com o Vale do Paraíba é enorme, né? Ela é, e na verdade, assim, o que acontece é, o Haiti, sem dúvida alguma, tem que ser considerado não só um marco histórico, porque foi a grande revolução vitoriosa de escravizados, que terminou com o domínio colonial francês, que terminou com a escravidão, que criou uma república negra livre nas Américas, portanto, um marco de transformação fundamental. Mas esse mesmo evento que destrói a escravidão na colônia de São Domingos, paradoxalmente, vai criar condições para o avanço da escravidão em outros territórios. Que fique claro, de forma alguma eu estou imputando aos haitianos a responsabilidade não é pelo que acontece nas Américas. Haitianos, né? Exatamente. Mas é interessante pensar, a Revolução do Haiti, ela sem dúvida alguma marca o declínio do escravismo colonial e o início de uma profunda crise da escravidão nas Américas, que vai culminar com a última das abolições, que é a nossa, do Brasil, de 1888. Mas, embora o Haiti seja um marco do início dessa crise, no momento em que ocorre a série de revoluções, né, que culmina com a independência do Haiti, nesse momento, São Domingos, que era o nome da colônia antes da Revolução, era a maior produtora mundial de açúcar e uma das maiores produtoras mundiais de café e de algodão. No momento em que estouram essas revoluções, a economia açucareira, cafeeira e algodoeira de São Domingos entra em declínio. Só que isso ocorre exatamente no momento em que a Revolução Industrial estava acontecendo na Inglaterra, criando lá um mercado de consumo de algodão, porque era a matéria-prima das fábricas de tecido da Inglaterra, e ao mesmo tempo estava se criando um mercado de consumo mundial em que açúcar e café são elementos básicos de uma cesta básica da população trabalhadora. Então, São Domingos entra em declínio e, portanto, provoca uma queda enorme na produção mundial de algodão, açúcar e café, exatamente no momento em que a demanda por esses produtos aumentava. Ou seja, o preço do algodão, do açúcar e do café foi às alturas. Nesse momento, outras regiões escravistas das Américas viram nessa revolução não só motivo para ter medo, mas também viram uma oportunidade econômica. O sul dos Estados Unidos vai se tornar o maior produtor mundial de algodão. A região ocidental de Cuba vai se tornar a maior produtora mundial de açúcar. O Brasil disputou com Cuba o mercado do açúcar por um tempão, e o do café. Só que Cuba venceu o mercado do açúcar, e aí tem um declínio do açúcar na Bahia, Pernambuco, Maranhão, outros territórios do Brasil, e há um avanço da cafeicultura no Brasil e um declínio do açúcar em Cuba. Isso para dizer, portanto, o Haiti, que marca o início da crise da escravidão e da crise da produção de açúcar, algodão e café, também marca uma refundação da escravidão e da produção dessas mercadorias em outras regiões, como os Estados Unidos, Cuba e Brasil. Nesse sentido, então, há uma relação entre o que acontece no Haiti e São Domingos, em São Domingos, Haiti e o Vale do Paraíba, que não é só o medo do Haiti, que vai ser uma realidade brasileira, mas também a oportunidade econômica. E convenhamos, em certos momentos, os fazendeiros brasileiros, os fazendeiros do Vale do Paraíba fizeram um cálculo. Entre o medo de um novo Haiti agora em território brasileiro e o lucro da cafeicultura, eles apostaram no lucro. Eles sentiram o medo e o risco de novo com a revolta de Manuel Congo, mas reprimiram essa revolta. E, em grande parte, apostaram que eles teriam condições de fazer com que a escravidão sobrevivesse nesse território. E, infelizmente, eles venceram durante boa parte do século XIX, o que não significa que os escravizados, depois de Manuel Congo, não tenham resistido de outras formas, e resistiram bravamente até que, finalmente, quase 5 décadas depois, eles conseguiram ser membros ativos, partícipes do processo que aboliu a escravidão no Brasil.
Professor, eu quero agradecer demais a sua participação. Acho que foi bastante esclarecedora, né, Magno? Acho que uma conversa Foi que ótimo. vai, né, ser muito interessante para as pessoas acompanharem, não tenho a menor dúvida disso. Quero agradecer aí a sua presença na belíssima São Luís do Maranhão, conversando com a gente com esse milagre da internet. Queria agradecer demais aqui a presença do Magno. Foi muito bom ter a sua companhia aqui para ajudar nessa entrevista. E para quem está ligado aqui, lembrando que esse é só o primeiro episódio, né? A minha câmera está ali e vira e mexe, eu não olho para lá. Mas esse é só o primeiro episódio, a gente vai trazer vários detalhes, a gente vai buscar outros ângulos aqui para a gente conversar muito ainda sobre Mariana Crioula, sobre Manuel Congo, sobre a luta dos escravizados em Vassouras e no Vale do Paraíba por liberdade lá no século XIX. Professor, queria que você fizesse aí a sua despedida, agradecendo demais aí a sua participação. Não, sou eu que sou muito grato a você, João Henrique, ao Magno, pela oportunidade de estar aqui. Enquanto historiador, enquanto professor, eu acho que tudo aquilo que a gente estuda tem por principal objetivo não um conhecimento privado, mas um conhecimento público. E estar aqui com vocês, podendo conversar com outras pessoas, podendo alcançar outras pessoas com essa história tão brutal, mas também essa história bonita de resistência daqueles que conseguiram confrontar a escravidão no país, dividir essa história, compartilhar aquilo que eu estudei, com toda a humildade de quem não tem um conhecimento absoluto da história, mas tem interesse em conhecer mais e divulgar, essa oportunidade é ímpar. Eu entendo que o meu papel enquanto historiador e professor, como você mesmo mencionou hoje mais cedo, é de ajudar que nós, enquanto sociedade, não nos esqueçamos daquilo que alguns do passado gostariam que nós esquecêssemos. E eu fico feliz que nós sejamos parte desse processo de consolidação de uma memória e história crítica, em que a gente tenha plena consciência tanto da brutalidade do passado, como da trajetória de indivíduos excepcionais, como foram Manuel Congo, Mariana Crioula, como símbolo, mas como sujeitos de carne e osso, que marcaram tanto a nossa história, quanto a brutalidade do regime ao qual eles foram submetidos. Cabe a nós, então, portanto, relembrá-los de forma crítica e consciente daquilo que eles representaram no passado e representam ainda hoje. Magno? É isso. Eu quero muito agradecer, Marcelo, pela sua participação, agradecer ao João pela oportunidade de estar aqui, né? E seguimos adiante. Né? É isso. Para você que acompanhou a gente, chegou até aqui, muito obrigado. Para você que chegou aqui, muito obrigado. E se ligue, porque vem aí novos episódios sobre um dos momentos mais interessantes e dramáticos da história do Brasil. A gente fala da história de Vassouras, a gente está falando da história do Brasil. Então a gente volta aqui para conversar mais sobre a revolta liderada por Manuel Congo e por Mariana Crioula no século XIX, aquela Vassouras que ainda engatinhava para se tornar a cidade que a gente vive hoje.